Olá, alunos! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de começar a aula de hoje, eu vou passar alguns recados. O primeiro deles é, como já é de conhecimento de vocês, vocês têm que estar entrando no site da Secretaria Digital, na plataforma CAED, para estar realizando as sequências didáticas de português e matemática. Até então, o prazo dessas avaliações é até o dia 23 agora, então é importante estar fazendo, ok? O segundo recado é assim, eu sei que nesse momento vocês estão tendo muitas atividades para fazer, ao mesmo tempo as avaliações externas. Eu postei uma última lição de biologia, que foi as questões discursivas sobre o reino Monera, que é referente à última aula que nós tivemos. Então, vamos combinar o seguinte: essas questões discursivas sobre o reino Monera, por enquanto, vocês podem estar deixando elas lá quietinhas, priorizarem a realização dessas avaliações externas e assim, aqueles alunos que ainda não fizeram nenhuma atividade de biologia ou fizeram, mas fizeram de forma parcial, eu peço, por favor, eu reconheço que agora, por ser final de bimestre e juntando as avaliações externas, está corrido para vocês, mas eu peço que vocês arrumem um tempinho para estar colocando essas atividades de biologia em ordem, se possível, até quarta-feira que vem, dia 28, porque o bimestre se encerra no dia 30 e daí eu preciso estar fechando as notas, ok? Outra coisa, pessoal, agora no primeiro bimestre, vocês estudaram, o primeiro conteúdo que nós tivemos do terceiro foi sobre a classificação biológica, a taxonomia. Daí, de repente, vocês podem estar se perguntando, por que a gente está estudando os 5 reinos? O que acontece? O estudo das características gerais dos 5 reinos, ele entra no conteúdo de diversidade da vida e classificação biológica. Agora, no primeiro bimestre, nós estudamos já o reino Monera. Hoje nós estudaremos o reino protista, as características gerais, e na próxima aula, o reino fungi. O reino das plantas e o reino animalia, vocês estudarão no próximo bimestre. No próximo bimestre, o segundo bimestre, vocês vão estudar botânica, evolução das plantas, diversidade das plantas e fisiologia das plantas, e também diversidade dos animais. Daí vocês vão conhecer esses reinos nesse conteúdo do segundo bimestre. O porquê que é importante estudar as características gerais dos 5 reinos? É muito importante também na parte de evolução, a qual vocês estudarão no terceiro bimestre, ok? Então, assim, esse conteúdo que eu estou passando para vocês, ele é sim o conteúdo das habilidades essenciais de biologia do terceiro ano do ensino médio, ok? Então, pessoal, vamos começar com a aula de hoje. Hoje nós vamos estudar o reino protista. O reino protista, ele é considerado um dos primeiros seres eucariontes na história da evolução. Lembrando que célula eucarionte é aquela célula que tem um núcleo organizado, um material genético envolvido por uma membrana de carioteca, tem todas as organelas bonitinhas na célula, ok? Então, para começar a nossa aula, eu vou começar compartilhando a primeira tela. Peço que vocês, né, tenham um pouquinho de paciência, porque às vezes demora um pouquinho o compartilhamento por conta da internet, ok? Então, vamos lá. Vou começar compartilhando a primeira tela. Pessoal, então aqui vocês estão vendo, ó, protozoários, aqui a célula eucarionte, como eu falei para vocês, tem aqui tudo bonitinho, o núcleo, o material genético, as organelas, tá? Então, são organismos unicelulares em sua maioria, eucariotas, heterotróficos,
semelhantes a animais, tá? A designação protozoário significa proto, primeiros seres eucariontes que se tem conhecimento que surgiram no planeta. Zoo, animal, um dos primeiros grupos de animais a surgirem. Vivem na água e no solo, tanto em água doce como em água salgada. Vamos para a próxima tela. Características gerais dos protozoários. Como eu já falei, eles são eucariontes, a maioria de vida livre, alguns são parasitas, causadores de doenças. Uma dessas doenças muito conhecidas é a malária. A reprodução, ela pode ser assexuada e sexuada. Normalmente a reprodução sexuada, ela ocorre por recombinação gênica. A digestão, ela ocorre no interior da célula, ou seja, esses seres, eles têm uma única estrutura, uma única célula que normalmente executa todas as suas funções. Então, a digestão, ela ocorre dentro da própria célula deles. Eles são heterótrofos e autótrofos. Alguns são autótrofos, no caso das algas. A gente tem algumas algas que fazem parte desse grupo. Pessoal, olha, a maioria são unicelulares. Essa questão de pluricelulares, alguns são pluricelulares, só que tem um pequeno detalhe: eles não formam tecidos verdadeiros, ou seja, eles não têm um agrupamento de células semelhantes para desempenhar determinada função no organismo desses seres, assim como nós temos, como boa parte dos animais tem. Então, assim, as espécies que são pluricelulares não possuem tecidos verdadeiros, tá? Tem esse detalhe. E a maioria é unicelular. Uma única célula executa todas as funções, tá? Pessoal, aqui a classificação clássica desses seres pertencentes ao reino protista. Normalmente, eles são classificados de acordo com a sua estrutura de locomoção. Eu estou falando classificação clássica porque é uma classificação mais antiga, mas é a classificação mais aceita e a classificação também que mais cai nos vestibulares. E a classificação também que vocês mais encontram em livros didáticos e também em alguns livros de nível superior. Então, o mais sensato é passar para vocês essa classificação mais clássica. Os protozoários são classificados em 4 filos, com base na presença e no tipo de estrutura empregada na locomoção. O primeiro deles é o filo Sarcodina ou Rhizópoda. Eles são protozoários heterótrofos que se deslocam ou capturam alimento por meio de pseudopódes. O que seriam esses pseudopódes? Seriam, por exemplo, pés falsos, como se fossem pés falsos, como é o caso das amebas, tá? As amebas têm uma doença que é causada por esse protozoário, que é a famosa amebíase, que um dos sintomas normalmente é diarreia, porque esse protozoário ele ataca o sistema gastrointestinal, tá? Então, um exemplo de protozoários desse filo Rhizópoda são as amebas. Tem as estruturas de pseudopódes para locomoção, é como se fossem pés falsos, tá? Também os foraminíferos e os radiolares, que são tipos de águas também. A gente tem o filo Flagellata ou Masticophora, que são protozoários que se deslocam por meio de flagelos. Os flagelos são a sua estrutura de locomoção, como é o caso dos tripanossomos e das giardias, ambos causadores de doença. Pessoal, uma doença muito conhecida causada pelos tripanossomos, que são pertencentes a esse filo, é a famosa doença de Chagas. Vocês já devem de ter ouvido falar dessa doença que incha o coração. Normalmente, o vetor dessa doença é o mosquito barbeiro. O protozoário, ele é o causador, ou seja, o mosquito, ele transmite a doença, ele pica a pessoa. Quando a pessoa coça, ela faz com que essas fezes do mosquito, essa mucosa, entre na corrente sanguínea, e daí provoca a famosa doença de Chagas, tá? Que é provocada por o protozoário Trypanosomos. As giardias também causa uma doença também, tá?
A gente tem o filho ciliófora, que são protozoários heterótrofos que se deslocam, obtêm alimento por meio de cilos. Então, assim, a estrutura deles, tanto para obter alimento como para se locomover, são cílios, tá? A gente tem o filo Sporozoa. Eu peço atenção a esse último filo, porque é um dos que mais caem em vestibular, tá? Eles são protozoários heterótrofos que não apresentam estruturas especiais para o deslocamento, como, por exemplo, os famosos pés falsos, que são os pseudopódios, cílios e flagelos, mas podem se deslocar no meio por flexões do corpo ou por deslizamento. Obtém alimento principalmente por absorção, é o caso do plasmódio causador da malária, tá? Agora eu vou para a próxima tela. Pessoal, olha, aqui a gente tem a ameba, tá? Lembra que eu falei para vocês que elas têm a estrutura de locomoção de pseudopódios, aqueles pés falsos? Então, aqui é a estrutura desse protozoário ameba. Pessoal, desculpa, na verdade, era para aparecer para mim agora a tela do plasmódio, para mim explicar para vocês a respeito da malária, mas acabou vindo a ameba, tá? Agora a próxima vai ser o protozoário causador da malária. Então, assim, aqui a gente tem aqui a ameba, só para vocês visualizarem aqui a estrutura certinho, tá? Como que é, ó, os pés falsos, os pseudopódios, tá? Agora vamos para a última tela. Pessoal, a malária é causada pelo protozoário plasmódio, tá? O transmissor é o mosquito Anopheles, também conhecido como mosquito prego em algumas regiões. Esse protozoário, ele vive nas glândulas salivares do mosquito. Então, é o mesmo processo da doença de Chagas. Por quê? Porque o vetor, quem transmite a doença, é o mosquito, Anopheles. Quem causa a doença é o protozoário. Então, o que acontece? Quando ele pica uma pessoa, as fezes desse protozoário, ela ataca o fígado, ela se replica no fígado. E daí, o que acontece? Quando ela se replica no fígado, ela chega até a corrente sanguínea. E quando ela chega até a corrente sanguínea, a pessoa começa a sentir os sintomas da doença, que normalmente são febre e calafrios, ok? Então, pessoal, hoje o que eu tinha para passar para vocês era isso, tá? A respeito do reino protista, as características gerais. O próximo reino vai ser o fungi. Daí, a parte das plantas e dos animais, a gente vai estudar no próximo bimestre, no segundo bimestre. Então, as características gerais é isso, tá? Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Pode estar deixando lá no Classroom, ok? Eu agradeço pela atenção, tá? E tenham todos um ótimo final de semana.